Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Sempre junto com você. Sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para a nossa 7ª lição do trimestre, Marcos capítulo 9, a transfiguração do servo. Texto áureo, Marcos capítulo 9, versículo 3. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. A leitura bíblica para estudo está no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 2 a 29. Verdade prática nos diz que o discípulo de Cristo deve cultivar uma vida de serviço humilde e abnegado, e não a de busca de elogio humano. Introdução do comentário. Lemos: chegamos à segunda metade do Evangelho de Marcos. A partir de agora, o servo de Deus marchará firmemente em direção à cruz. Neste capítulo 9, Jesus manifesta um vislumbre da beleza da sua glória, ensina sobre o poder da fé genuína e corrige o rumo de corações egoístas. Para tanto, em cada evento, preciosos segredos de seu reino são revelados. No primeiro tópico da nossa lição, o servo é transfigurado. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os sós à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. Esse episódio ele é relatado também no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. E ali tem um detalhe interessante. Em Mateus capítulo 16, versículo 28, Jesus menciona, logo após a declaração do apóstolo Pedro, que é mencionada aqui em Marcos também. Em verdade vos digo, alguns do que aqui estão, de modo nenhum provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Jesus está falando que algumas pessoas não morreriam sem que vissem o Filho do Homem no seu reino. Isso se cumpriu aqui no episódio da Transfiguração, quando algumas pessoas que estavam ali quando Jesus falou aquilo, ou seja, Pedro, Tiago e João, viram a Jesus em sua glória, viram a ele transfigurado. Jesus os levou a um alto monte e se transfigurou diante deles, ou seja, ele revelou a sua glória celestial em toda a sua extensão.
Naquela ocasião, Jesus se transfigurou, ou seja, suas vestes refletiam um brilho incomparável, como nenhum lavadeiro da terra ou lavador conseguiria branquear as suas roupas. Não era apenas questão de brancura, pureza, era a glória celestial. No Evangelho de Mateus, capítulo 17, também encontramos este episódio, dizendo também que o rosto de Jesus resplandecia como o sol. Veja, portanto, que este evento, esta sobrenatural transfiguração, foi o cumprimento da promessa que Jesus havia feito em Mateus, capítulo 16, versículo 28, já que Pedro, Tiago e João, que não provaram a morte, sem que vissem primeiro a Jesus no seu reino, na sua glória. E isso se cumpriu naquele episódio. Destaca o nosso comentário que, algum tempo atrás, Jesus tinha chamado seus opositores de hipócritas. Hipócrita era um nome utilizado no teatro daquela época, em que os atores usavam máscaras, expressando se eram personagens bons, personagens ruins, personagens alegres ou tristes. Então, o termo hipócrita denota o quê? O uso de uma máscara, de alguém que não mostra quem realmente é. Já a transfiguração é uma inversão disso aqui. Na transfiguração, Jesus mostra quem ele realmente é. Na transfiguração, o exterior refletia o interior. Séculos antes, Deus havia se revelado a sua glória a Moisés no Monte Sinai, a ponto do rosto de Moisés resplandecer, como lemos em Êxodo 34, 29. Os 6 dias que ocorreram entre o episódio da declaração do apóstolo Pedro a Jesus, "Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo", mencionado também no Evangelho de Mateus, representam outro paralelo com esse evento central da história de Israel. Diferentemente, porém, Moisés refletiu a glória de Deus, ao passo que Jesus refletiu a sua própria glória. No segundo item, lemos aqui de algumas presenças ilustres que surgiram na transfiguração. Elias e Moisés, que apareceram naquele momento e falavam com Jesus. Personagens de destaque estavam ali presentes, tudo a proclamar profundas verdades espirituais. De fato, Moisés e Elias ali compareceram e dialogavam com o reluzente servo. O tema da conversa é revelado exclusivamente por Lucas, ou seja, a sua ida a Jerusalém, a sua passagem para Jerusalém e o seu sofrimento, sua morte, ressurreição e ascensão. Esse, portanto, foi o tema da conversa de Moisés e Elias com Jesus. Olha esse detalhe interessante. Moisés e Elias não falaram com os apóstolos, não falaram com os discípulos. Os discípulos viram aquela grande cena e, aterrorizados, falaram com quem? Com Jesus. Falaram com Jesus, mas não falaram com Moisés nem Elias, e nem Elias e Moisés se dirigiram aos discípulos. Destaca o nosso comentarista que a morte, ressurreição e ascensão de Jesus representaria o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, a grande libertação da humanidade no Novo Testamento, assim como o êxodo do Egito representou a libertação do Antigo Testamento. Então, a saída mencionada em Lucas 9,30, a palavra êxodos, saída, aponta para o êxodo também do Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento, toda a libertação do povo da escravidão do Egito foi pela ação divina. Assim também agora a saída da humanidade da escravidão do pecado seria pela ação divina através do servo de Deus, através de Jesus Cristo. O ponto de Moisés e Elias surgirem ali tem levantado grandes controvérsias. Há até quem diga que Moisés ressuscitou somente para comparecer a esta cena, para falar com Jesus, mas a Bíblia não relata nada disso. E não haveria necessidade de Moisés ressuscitar, afinal, Moisés morreu e foi enterrado pelo próprio Deus. Mas ele não deixou de existir. A sua alma, o seu espírito, permaneceu onde? Permaneceu no mundo espiritual dos mortos, que a Bíblia chama de Hades ou Sheol. Não havia ainda o paraíso. Não havia ainda um lugar junto ao trono de Deus, no céu, na morada de Deus, para as almas dos justos naquele momento. Então, todos os justos do Antigo Testamento, de todos os tempos que haviam morrido até aquele momento,
as suas almas estavam onde? No Hades, no mundo dos mortos. Mas, como relatado ali no relato do rico e do Lázaro, estavam na região dos justos, o chamado seio de Abraão, junto a Abraão, o patriarca representando todos os justos, enquanto que os ímpios estavam do outro lado daquele grande abismo, no local de tormento e sofrimento, em meio às chamas. Então, para Jesus convocar, digamos assim, a Moisés naquele momento, isso estava dentro dos seus atributos divinos. Ali Jesus resplandeceu na sua glória divina e ele, como Deus, ele podia falar com os mortos. Não era, por exemplo, nada do tipo mediunidade ou sessão espírita, não era nada disso, pois ali não havia somente o homem Jesus falando com o espírito de uma pessoa que tinha morrido, mas sim o Deus em forma humana, falando com aqueles que já haviam morrido. Como a Bíblia fala que Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos, porque para ele vivem todos. Moisés representava ali a lei e Elias representavam os profetas. A lei e os profetas apontavam para quem? Para Jesus. A lei e os profetas, representados por Moisés e Elias, retratavam os dois elementos centrais na história do povo judeu. Elementos esses que se cumpriram em Jesus. Igualmente, Moisés morreu e foi sepultado, mas Elias foi arrebatado. Com isso, a presença de Moisés e Elias apontava para o fato de que Jesus, quando voltar em glória e esplendor, ressuscitará os corpos dos que já morreram no Senhor e arrebatará os santos que estiverem vivos. Ou seja, Moisés representa os que já dormem no Senhor, os que dormem em Cristo. E Elias representa os que estiverem vivos na vinda do Senhor e serão transformados e a seguir arrebatados. Processo esse que lemos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 18. Falemos agora sobre a situação dos discípulos, o entendimento limitado daqueles homens. Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, ou 3 tabernáculos. Uma será tua, outro para Moisés e outro para Elias. Eles estavam aterrorizados com aquela visão. Eles estavam assombrados, como que fora de si. Eles não alcançaram as alturas espirituais do evento. As suas mentes ainda eram muito primitivas para compreender tudo aquilo que estavam vendo. E Pedro fala por impulso, a primeira coisa que lhe vem à mente, propondo construir 3 tendas, 3 tabernáculos, para Moisés, Elias e Jesus, embora somente Jesus tenha se transfigurado. Com isso, demonstrou pouco discernimento quanto ao verdadeiro significado daquele santo colóquio, aquela conversa maravilhosa entre Jesus transfigurado, Moisés e Elias. O que aprendemos com isso? Que nem toda experiência sobrenatural será bem compreendida pelo ser humano. A mente humana ainda é muito primitiva para entender certas revelações ou certos sobrenaturais que Deus traz diante de nós. E o pai, que também estava presente, porém invisível, imediatamente corrige essa teologia distorcida dos discípulos apresentada por Pedro, dizendo-lhes: Este é o meu filho amado, a ele ouvi, ouçam a ele. Com isso, a voz do pai estava querendo deixar bem claro que o centro, o foco de tudo aquilo não era Moisés, não era Elias. Eles não estavam no mesmo nível de Jesus, mas sim Jesus, o Filho amado. Moisés e Elias eram servos, assim como os discípulos, mas o Filho não era simplesmente o servo, ele era a representação do próprio Deus com eles. E, de repente, todos desapareceram, restando com eles somente a Jesus. A espiritualidade sadia é cristocêntrica. Qualquer espiritualidade deve girar em torno de Cristo. Sendo Filho de Deus, Cristo é maior que Moisés e maior que Elias. Estas mesmas e amorosas palavras do Pai também serviram para revigorar o coração do Filho, a fim de que ele cumprisse a sua missão. Jesus era Deus, mas também homem, e como homem, ele tinha momentos de fraqueza, ele tinha momentos de desânimo, a sua missão não era fácil. Ele tinha vindo como Messias, porém sabia que não seria bem aceito pelas pessoas. Sabia que ia ser rejeitado, ia ser humilhado, apesar de todo o bem que ele havia feito.
Aprendemos então que nem todo bem, nem toda bondade é aceita pelas pessoas. O ser humano é mau por natureza. E dessa forma, muitos que se sacrificam pela humanidade acabam sendo prejudicados. De toda forma, a trilha rumo à cruz não impediu a manifestação da glória de Deus. Em verdade, eis aí o segredo revelado. É o caminho do sofrimento que conduz à glória. Sem sangue, sem glória. Sem sofrimento, sem glória. Se queremos a glória, passaremos pelo sofrimento. O que acontece é que nós queremos um trono sem cruz. Nós queremos glória sem sofrimento. Portanto, se almejamos a glória, estejamos prontos também a sofrer. Sofrer por amor de Cristo, sofrer por amor ao Evangelho, sofrer da maneira que for necessário, que Deus quiser, porque no final teremos a glória. Vamos ao segundo tópico da lição, o poder da fé genuína, em Marcos capítulo 9, versículos 9 a 32. Primeiramente, uma correção teológica. Ainda no Monte da Transfiguração, os discípulos perguntam a Jesus: por que dizem os escribas, os doutores da lei, os que conhecem a lei, por que eles dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Essa pergunta dos discípulos está baseada no livro do profeta Malaquias, em que Deus fala através do profeta, dizendo da seguinte maneira, que ele manda o profeta Elias até eles, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, isso acontece cerca de 400 anos antes do nascimento de Jesus. Esta profecia, portanto, ela deixa os discípulos intrigados. Nós vimos Elias ali aparecer e temos uma profecia dizendo que Elias virá antes do grande e terrível dia do Senhor. Devido a essas pressuposições culturais, os discípulos enfrentavam dificuldades para entender o que tinha acontecido. Eles presumiam que os justos ressuscitariam simultaneamente, ou seja, que haveria uma grande ressurreição, como lido ali em Daniel, capítulo 12, e que todos os justos e ímpios ressuscitariam juntamente, e que o próprio profeta Elias viria no fim dos tempos para preparar a vinda do Senhor. Assim eles entendiam. Agora é Jesus quem vai corrigir a eles. É quem vai ensiná-los. Ele esclarece que Elias já tinha vindo e que esse Elias, que era mencionado na profecia de Malaquias, era ninguém mais, ninguém menos do que João Batista. Mas se Elias deveria voltar nos últimos dias, por que esses últimos dias ainda não iriam acontecer? Por que era necessário que o Messias, que o Filho do Homem, morresse? Jesus havia falado isso para eles. Eles tinham a ideia, eles pressupunham que o Messias chegaria como um rei conquistador vitorioso. O fato é que a ideia deles estava errada. Essa concepção deles negligenciava a incontornável doutrina do sofrimento e morte do servo, como lemos no Salmo 22. Portanto, eles focavam muito no Messias guerreiro, conquistador, vencedor, e esqueciam do Messias sofredor. Eles haviam esquecido dessa parte. Essa fé era equivocada, então estava errada, estava ineficaz em poder. Agora eles saem do Monte da Transfiguração, eles descem um monte e encontram o quê? A reação demoníaca. Um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te meu filho, possesso de um espírito mudo. Então veja esta rapidez, essa dinamicidade da narrativa de Marcos nos surpreendendo. No mesmo dia, eles vão da glória do alto monte, do Monte da Transfiguração, para a mais imunda ação satânica. Eles descem do monte com Jesus e encontram ali embaixo a multidão ocupada com um jovem possesso de um espírito maligno. Eles partem de uma grandiosa experiência espiritual para um surpreendente relato de fracasso ministerial. Aprendemos então que a vida cristã é mesmo uma terra de montes e vales. Eles encontram um jovem endemoniado. Esse espírito mau tentava matar aquele jovem desde a sua infância, ou seja, levava aquele jovem, aquela criança, desde a sua infância até a sua idade juvenil, a sua idade de adolescente, levava-o a se lançar no fogo, na água, a buscar a morte. E, além disso, havia transformado aquele jovem em uma pessoa que não conseguia ouvir e nem falar. Ele era surdo e mudo. Lemos ainda em Marcos, versículo 18, que os discípulos de Jesus haviam tentado expulsar aquele demônio, mas não haviam conseguido, eles haviam falhado.
Veja este debate lançado. O fracasso dos seguidores colocava sem dúvida em xeque o ministério do próprio Jesus. Então, se os discípulos não estavam conseguindo expulsar aquele demônio, isso era sinal de que Jesus também não tinha poder, já que eles expulsavam os espíritos malignos através do poder de Deus em Jesus. Jesus estava dessa maneira diante dessa situação tão terrível. O pai do rapaz, física e emocionalmente esgotado, desesperado e banhado em lágrimas, não hesitou em confessar a Jesus, ao servo, a sua humildade espiritual. Ajuda-me na minha falta de fé. Ele estava em desespero, o pai daquele jovem. Imagine quantos anos ele não havia padecido com aquele jovem, através daquele espírito mau que causava tudo isso na vida dele. Jesus não despreza o clamor de quem lhe deposita toda a confiança. Expulsou o demônio e restaurou o menino ao seu pai. A fé daquele homem era pequena, mas era verdadeira, era genuína e, portanto, era eficaz em poder. Mesmo a menor fé pode realizar grandes coisas. No terceiro item desse segundo tópico, lemos sobre a disciplina espiritual. Marcos continua aqui narrando sobre fé. Após a libertação daquele jovem do espírito maligno, os discípulos perguntam: por que nós não conseguimos? Por que fracassamos? A resposta de Jesus é porque eles haviam negligenciado algum aspecto da vida com Deus. Afinal, conforme o ensino de Jesus nos mostra, a fé madura envolve persistente disciplina espiritual, em especial a prática da oração e do jejum. Portanto, nós aprendemos que não apenas a fé é necessária, mas também a oração e jejum. 3 coisas que nós temos feito muito pouco nos dias de hoje. Temos orado pouco, jejuado menos ainda, e com isso a nossa fé vai se tornando fraca, vai se tornando mirrada. Não conseguimos mais crer numa mudança, não conseguimos mais crer num milagre e acabamos sem fé e desanimados. No âmago de todo pecado há uma recusa em crer nas verdades de Deus, trocando-as por mentiras. A humildade desse pai deve nos inspirar a nunca nos estribar em nossas próprias forças, mas sempre confiar inteiramente no Senhor Jesus. O fracasso em nossa caminhada cristã aponta para a necessidade de buscarmos mais a Deus através da oração e do jejum. Descortinado mais um segredo: fé genuína, disciplina espiritual geram grande poder na batalha contra o mal. Incrivelmente, porém, àquela altura, mesmo os discípulos ainda nutriam dúvidas a respeito de elementos básicos dessa poderosa fé. O terceiro tópico da lição nos fala sobre o serviço leva à honra. Em Marcos, capítulo 9, versículos 33 a 50. Aqui mudamos já para um outro cenário. Jesus está a sós com seus discípulos e pergunta o que eles haviam discutido pelo caminho. Eles estavam chegando na cidade de Cafarnaum, que era a cidade de Jesus, a base de operações do seu ministério. E no caminho, Jesus sabia que eles haviam conversado, haviam discutido, e ele sabia o assunto, mas lhe dá a oportunidade de falarem a respeito, recebendo como resposta um silêncio constrangedor. Jesus era um exímio leitor de corações e percebeu qual o assunto. Eles estavam discutindo sobre qual deles era o maior, qual era o mais importante, qual deles era o líder, o maior dos discípulos. Não fazia muito tempo, Jesus tinha falado sobre o seu sofrimento e morte em favor dos pecadores. Ele havia mostrado que o próprio Mestre iria ser humilhado até não poder mais, até o último degrau. Mas os corações dos discípulos se engajaram em trilha oposta, mergulhados em um espantoso jogo de vaidade e ambição. Veja só, enquanto o Messias mostrava que ele iria sofrer e ser humilhado, os seus discípulos, em vez de se juntarem a ele na sua humilhação, estavam procurando saber quem era o maior, quem era o mais importante. Veja como o ser humano, mesmo convivendo com Jesus, é um coração tão duro que ainda busca saber quem é o maior, quem é o mais importante, como se isso valesse a pena, como se fosse uma realidade que interferisse no mundo espiritual. Em vez disso, devemos procurar ser servos humildes e deixarmos as grandezas nas mãos de Deus. No momento que Deus quiser, Ele nos exaltará.
sem que nós precisemos fazer nada, sem que as nossas ações sejam de alguma forma o ponto alto, sem que nós possamos dizer eu fui exaltado porque eu fiz isso, virá de Deus. Aqui no segundo item, aprendemos sobre humildade e tolerância. Jesus se levantando, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último, o servo de todos. Então, para corrigir esses corações egoístas, Jesus ensinou que aquele que se esforça em servir os outros, esse é o maior aos olhos de Deus. Para o mundo, grande é aquele que é servido, que exerce poder sobre os outros, mas no reino de Deus, grande é aquele que serve e considera os outros superiores a si mesmo. O verdadeiro líder tem coração de servo. E para exemplificar o que ele estava dizendo, ele coloca uma criança nos seus braços e diz: qualquer que receber uma criança, tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Em outros evangelhos, esse episódio é acrescentado com as seguintes palavras de Jesus, que quem não se fizer como uma criança humilde, não entrará no reino dos céus. Naquela época, crianças não eram vistas como inocentes e puras, mas sim como fracas, inferiores. Acolher os mais frágeis e esquecidos da sociedade é o caminho para o reconhecimento divino. João ainda tentou defender os discípulos, apontando para o seu zelo, mas sem êxito. Jesus aproveita para liberar mais um esplêndido segredo espiritual. Quem não é contra nós, é por nós. Bem, o que a nossa lição está falando? O apóstolo João tinha falado o seguinte a Jesus: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, e não nos segue, não está junto conosco. E nós lhe proibimos, porque não nos segue. E Jesus responde: não proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim, porque quem não é contra nós é por nós. Então veja que o apóstolo João, ele tenta de uma certa maneira limpar a barra dos discípulos, porque na verdade Jesus havia dado uma lição, um puxão de orelha neles, ao destacar o quanto eles estavam sendo orgulhosos e estavam buscando as coisas materiais, se preocupando com quem ia ser o maior, quando na verdade eles deveriam estar preocupados em saber quem era o menor. Eles deviam estar preocupados em serem o mais humilde, como uma criança. E por isso Jesus dá este sabão, digamos assim, esta lição neles. Com isso, o apóstolo João ele tenta desviar o foco da questão, falando de uma pessoa anônima que realizava milagres em nome de Jesus, mas que não estava junto com eles. E Jesus corta logo a questão dizendo: não proíba essa pessoa, deixe ele. Quem não é contra nós é por nós. De fato, o reino de Deus é maior do que a nossa experiência. O reino de Deus é maior do que a nossa igreja, do que a nossa denominação, maior do que o nosso pensamento. Por isso, sejamos tolerantes e também honremos aqueles que servem a Cristo fora do nosso grupo ou de um modo diferente daquele com o qual estamos acostumados. Se Cristo estiver sendo pregado, então nos alegremos. O reino de Deus, ele é multiforme, ele tem muitas formas. A graça de Deus se manifesta de várias maneiras e às vezes nós achamos que Deus tem que seguir a nossa cartilha, tem que seguir os nossos preceitos, a nossa visão de mundo. Deus é muito maior do que os nossos pensamentos e rudimentos. Como já foi dito, nas questões essenciais, a unidade, nas periféricas, liberdade, e em todas as coisas, o amor. Existem pontos centrais do cristianismo que são inegociáveis, mas existem outros onde é permitida uma certa flexibilidade. Há usos e costumes que nós às vezes elevamos ao status de dogma doutrinário, quando na verdade eles podem ser flexibilizados. E às vezes as pessoas ficam separadas uma das outras, desunidas umas das outras, por detalhes que não são essenciais à doutrina cristã. Portanto, devemos buscar a sabedoria de Deus para nós termos a unidade naquilo que é essencial, não em tudo. Nós não teremos unidade em tudo. A perfeita unidade nós alcançaremos somente lá nas mansões celestiais. Aqui nesta terra, sempre haverá divergências entre os cristãos. O que devemos cuidar é para que essas divergências não sejam nas coisas essenciais, e sim nas periféricas. E em todas as coisas, de qualquer maneira, deve haver o amor.
No terceiro e último tópico, lemos sobre a renúncia e santidade. Jesus aqui está ensinando que o reino de Deus exige renúncia, algo que muitas vezes é totalmente contra a natureza humana. Renunciar, abrir mão daquilo que é direito nosso, daquilo que nós poderíamos exigir, não é fácil, não é algo que a nossa natureza humana queira fazer. A renúncia deve ser completa de tudo aquilo que nos afasta da santidade. Determinação radical para fazer morrer a nossa natureza terrena, ainda que o custo dessa renúncia seja altíssimo. Em uma linguagem metafórica e com propósitos pedagógicos, Jesus se valeu de 3 figuras expressivas do corpo humano: mãos, pés e olhos. Veja que ele não está aqui falando de nós cortarmos literalmente o nosso pé, a nossa mão, os nossos olhos. Não, ele está dizendo que a renúncia deve ser algo que realmente nos faça falta. Assim como nos faria falta uma mão, não importa qual das duas, um pé, um olho, assim também está Jesus querendo dizer que para entrarmos no seu reino nós temos que abrir mão daquilo que nós mais amamos, daquilo que realmente nos é muito caro, pois é fácil renunciar àquilo pelo qual nós não temos muito apego. Isso é fácil, mas renunciar àquilo que realmente nos faz falta, isso é bem difícil. Mas é justamente isso que é exigido do servo de Deus para poder fazer parte do reino do Senhor. Verdadeiramente, o ato de seguir a Jesus não pode ser motivado pelo simples desejo de conquistar realizações pessoais. E, infelizmente, é dessa maneira que muita gente vem a Cristo. Muitos vêm a Cristo porque querem a resolução do seu problema. Querem uma cura, querem uma libertação, prosperidade material, ascensão social e muito mais. Ou seja, as motivações são todas erradas. O discipulado é difícil, demanda uma vida de sacrifícios. Não devemos nos esquecer que existe uma guerra em curso, uma guerra tanto no mundo espiritual quanto também no mundo material, pois a guerra no mundo espiritual ela se materializa aqui no nosso mundo. Quando nós estamos falando de guerra simplesmente com armas materiais. Existem outras guerras sendo travadas sem as armas, sem as espingardas, sem os rifles, tanques, aviões e mísseis. Existe uma guerra cultural, por exemplo. Existe uma guerra entre várias forças geopolíticas de alcance às vezes mundial e que nós não atentamos para isso. E vivemos, às vezes, em um mundo fechado, em uma bolha isolada, esquecendo que há muito mais fora dessa bolha. Existem outras forças poderosas de alcance muito mais além do que podemos imaginar e que muitas vezes são movidas pelo espírito maligno. Dessa forma, esta guerra deve nos chamar a atenção de que o cristão aqui neste mundo, ele não veio para passear, ele não veio para se divertir, ele não está num piquenique, ele não está acampando, ele está no meio de uma guerra. Portanto, cicatrizes são inevitáveis para o cristão verdadeiro. As feridas na vida do cristão, elas são constantes. Às vezes essas feridas vêm dos nossos próprios amigos, dos nossos próprios irmãos em Cristo, dos nossos próprios familiares, das pessoas que realmente têm capacidade de nos apunhalar pelas costas. Pois quando é um inimigo que faz isso, nós sentimos, mas não é tanto. Mas quando é um irmão em Cristo, quando é um ente querido, quando é uma pessoa que realmente mora no nosso coração, mas apunhala o nosso coração, então as cicatrizes, elas fazem parte da vida do cristão verdadeiro. Ceder à tentação e viver em pecado nos conduzirá a algo bem pior, o inferno, onde não morre o verme e nem o fogo se apaga. Porque tudo neste mundo, ele procura nos levar para o caminho da maldade. O mundo que nos cerca, ele procura nos convencer de que não adianta você querer vencer de forma honesta, você vai perder sempre. Então, se você jogar de forma suja, desonesta, errada, você vai ganhar, você vai vencer. Se nós cedermos a essa tentação, nós já estamos dando o primeiro passo rumo ao abismo, rumo ao fogo eterno. A promessa então é esta: nos humilhemos sob a poderosa mão de Deus e no tempo certo Ele nos exaltará. O serviço abnegado conduz à honra. Concluímos com a nossa aplicação pessoal que uma vida de amor incondicional a Cristo e rejeição firme ao pecado
nos levará a atender às necessidades dos outros sem esperar por recompensas terrenas. O coração do cristão verdadeiro não anela satisfação própria, anela a glória de Deus. Sim, a glória de Deus deve ser o nosso maior foco. A glória dos homens nos atrai, com certeza. As benesses deste mundo são muito atraentes, mas elas são passageiras. Nada restará delas na eternidade, enquanto que a glória de Deus será eterna. Mas só conseguiremos ter esta glória, a glória que Jesus manifestou um pouco dela no Monte da Transfiguração aos seus discípulos. Nós só podemos alcançar isso através de uma vida de amor incondicional a Cristo e rejeição firme ao pecado. Dessa maneira, o nome de Cristo será glorificado em nossas vidas. E esta glória que hoje está dentro de nós, um dia ela vai se exteriorizar, assim como foi em Cristo. A sua glória interior se manifestou de forma interior. E se nós tivermos esta glória dentro de nós hoje, um dia ela se manifestará em toda a sua plenitude. Esse é um resumo da nossa lição e na sua escola bíblica dominical você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo com seus amigos, irmãos em Cristo e espalhe a boa semente aos corações. Deus nos abençoe.